Olá, igreja! Olá, família! Seja bem-vindo ao culto online da IA Church. Enquanto o culto não começa, confira a nossa devocional da semana. Temos certeza que Deus irá falar com você. Deus abençoe. Nós estamos vivendo um tempo em que mais do que nunca a gente precisa cuidar da nossa mente e dos nossos pensamentos. Eu quero ler para você um texto que nos ensina muito sobre isso. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Na linguagem de hoje o texto é ainda mais claro, porque ele diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Parece diferente o texto, porque a linguagem antiga é mais poética, e aqui na linguagem de hoje ele está sendo bem direto. Mas a tradução foi muito perfeita em dizer pensamentos e não coração no sentido de emoções. Quando nós falamos em coração, a gente às vezes pensa que está se referindo às emoções, mas no contexto hebraico do texto nós vemos que o coração é a sede dos pensamentos. Então o que o texto está dizendo? Tenha cuidado com o que você pensa. Acima de tudo, sobre todas as coisas, guarde o teu coração, os teus pensamentos, porque dele procedem as fontes da vida, porque toda a sua vida vai ser dirigida por aquilo que você estiver armazenando nos teus pensamentos. Então guarde sua mente nesses dias, pense naquilo que é bom, pense naquilo que realmente vai trazer um fruto bom para a tua vida. E o apóstolo Paulo nos ensina o que é que nós devemos trazer na nossa mente. Ele nos diz claramente lá em Filipenses 4, versículos 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Traga no seu coração, na sua mente, tudo aquilo que vai produzir esperança, tudo aquilo que vai produzir fé, ânimo, para que nós possamos vencer os dias maus que estamos vivendo, superar tudo isso com a graça de Deus e estarmos renovados na nossa mente. Deus te abençoe. Olá, igreja! Olá, família! Seja bem-vindo ao culto online da IA Church. Enquanto o culto não começa, confira a nossa devocional da semana. Temos certeza que Deus irá falar com você. Deus abençoe. Nós estamos vivendo um tempo em que mais do que nunca a gente precisa cuidar da nossa mente e dos nossos pensamentos. Eu quero ler para você um texto que nos ensina muito sobre isso. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Na linguagem de hoje o texto é ainda mais claro, porque ele diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Parece diferente o texto, porque a linguagem antiga é mais poética, e aqui na linguagem de hoje ele está sendo bem direto. Mas a tradução foi muito perfeita em dizer pensamentos e não coração no sentido de emoções. Quando nós falamos em coração, a gente às vezes pensa que está se referindo às emoções, mas no contexto hebraico do texto nós vemos que o coração é a sede dos pensamentos. Então o que o texto está dizendo? Tenha cuidado com o que você pensa. Acima de tudo, sobre todas as coisas, guarde o teu coração, os teus pensamentos, porque dele procedem as fontes da vida, porque toda a sua vida vai ser dirigida por aquilo que você estiver armazenando nos teus pensamentos. Então guarde sua mente nesses dias, pense naquilo que é bom, pense naquilo que realmente vai trazer um fruto bom para a tua vida. E o apóstolo Paulo nos ensina o que é que nós devemos trazer na nossa mente. Ele nos diz claramente lá em Filipenses 4, versículos 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável,
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Traga no seu coração, na sua mente, tudo aquilo que vai produzir esperança, tudo aquilo que vai produzir fé, ânimo, para que nós possamos vencer os dias maus que estamos vivendo, superar tudo isso com a graça de Deus e estarmos renovados na nossa mente. Deus te abençoe. Olá, igreja! Olá, família! Seja bem-vindo ao culto online da IA Church. Enquanto o culto não começa, confira a nossa devocional da semana. Temos certeza que Deus irá falar com você. Deus abençoe. Nós estamos vivendo um tempo em que mais do que nunca a gente precisa cuidar da nossa mente e dos nossos pensamentos. Eu quero ler para você um texto que nos ensina muito sobre isso. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Na linguagem de hoje o texto é ainda mais claro, porque ele diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Parece diferente o texto, porque a linguagem antiga é mais poética, e aqui na linguagem de hoje ele está sendo bem direto. Mas a tradução foi muito perfeita em dizer pensamentos e não coração no sentido de emoções. Quando nós falamos em coração, a gente às vezes pensa que está se referindo às emoções, mas no contexto hebraico do texto nós vemos que o coração é a sede dos pensamentos. Então o que o texto está dizendo? Tenha cuidado com o que você pensa. Acima de tudo, sobre todas as coisas, guarde o teu coração, os teus pensamentos, porque dele procedem as fontes da vida, porque toda a sua vida vai ser dirigida por aquilo que você estiver armazenando nos teus pensamentos. Então guarde sua mente nesses dias, pense naquilo que é bom, pense naquilo que realmente vai trazer um fruto bom para a tua vida. E o apóstolo Paulo nos ensina o que é que nós devemos trazer na nossa mente. Ele nos diz claramente lá em Filipenses 4, versículos 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Traga no seu coração, na sua mente, tudo aquilo que vai produzir esperança, tudo aquilo que vai produzir fé, ânimo, para que nós possamos vencer os dias maus que estamos vivendo, superar tudo isso com a graça de Deus e estarmos renovados na nossa mente. Deus te abençoe. Olá, igreja! Olá, família! Seja bem-vindo ao culto online da IA Church. Enquanto o culto não começa, confira a nossa devocional da semana. Temos certeza que Deus irá falar com você. Deus abençoe. Nós estamos vivendo um tempo em que mais do que nunca a gente precisa cuidar da nossa mente e dos nossos pensamentos. Eu quero ler para você um texto que nos ensina muito sobre isso.
Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Na linguagem de hoje o texto é ainda mais claro, porque ele diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Parece diferente o texto, porque a linguagem antiga é mais poética, e aqui na linguagem de hoje ele está sendo bem direto. Mas a tradução foi muito perfeita em dizer pensamentos e não coração no sentido de emoções. Quando nós falamos em coração, a gente às vezes pensa que está se referindo às emoções, mas no contexto hebraico do texto nós vemos que o coração é a sede dos pensamentos. Então o que o texto está dizendo? Tenha cuidado com o que você pensa. Acima de tudo, sobre todas as coisas, guarde o teu coração, os teus pensamentos, porque dele procedem as fontes da vida, porque toda a sua vida vai ser dirigida por aquilo que você estiver armazenando nos teus pensamentos. Então guarde sua mente nesses dias, pense naquilo que é bom, pense naquilo que realmente vai trazer um fruto bom para a tua vida. E o apóstolo Paulo nos ensina o que é que nós devemos trazer na nossa mente. Ele nos diz claramente lá em Filipenses 4, versículos 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Traga no seu coração, na sua mente, tudo aquilo que vai produzir esperança, tudo aquilo que vai produzir fé, ânimo, para que nós possamos vencer os dias maus que estamos vivendo, superar tudo isso com a graça de Deus e estarmos renovados na nossa mente. Deus te abençoe. Boa noite, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Estamos começando mais um culto do Reviva. Que você possa ser alcançado através dos louvores, através da palavra que será ministrada nessa noite, amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar.
mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. És o meu amado, somente a ti, Jesus. Você que está aqui essa noite, Senhor, por isso nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda irá fazer nas nossas vidas, Pai. Te agradeço pelo teu cuidado, pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Sei que estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar.
A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces aqui. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Obrigado por tua fidelidade, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar
Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Deus abençoe. Glória a Deus. Oremos. Senhor, é por isso que nós estamos aqui em mais uma reunião, para que a nossa vida seja em todo o tempo um altar de adoração ao Senhor. Que o Senhor esteja, Espírito Santo, nos guiando, que o Senhor esteja em todo o tempo nos capacitando a isso, e nós te pedimos perdão por todas as vezes que desviamos desse foco, por todas as vezes que nós nos deixamos guiar pela nossa própria vontade, por todas as vezes que nós deixamos de produzir o fruto do Espírito e produzimos as obras da carne. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos conduzindo, continue conosco nessa reunião, e que a nossa vida seja um altar de adoração em todo o tempo. Adoradores por excelência, que, como diz a letra dessa canção, tenha excelência, adoração no DNA. É isso que nós queremos ser em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por mais uma reunião. Que o Senhor continue te abençoando, que o Espírito Santo continue falando contigo agora, através da reflexão na palavra. Se você está chegando aqui pela primeira vez nessa reunião, o Reviva é um ministério, que é um grupo de apoio a pessoas, um grupo de acolhimento a pessoas que estejam sofrendo e queiram deixar de sofrer com qualquer tipo de vício, de compulsividade, de dependência, e que queiram depender única e exclusivamente do Senhor. É por isso que nós nos reunimos e nos mantemos conectados durante toda a semana, para que a luz da palavra, na direção do Espírito Santo e no poder que há na comunhão, o Senhor manifesta, expressa o seu amor através do seu corpo, da sua noiva, que é a igreja. E Ele deixou na sua palavra registrado que nós devemos suportar uns aos outros em amor. E é isso que nós buscamos fazer aqui. O lema desse trabalho é que juntos fica mais fácil. Na direção do Senhor, juntos
com Deus, o Deus Trino em primeiro lugar, mas Ele se manifesta, Ele age nesse tempo em que nós vivemos através da igreja e, portanto, através da minha e através da sua vida. E é com esse propósito que nós nos movemos aqui e é por esse propósito que existe esse trabalho. Então, se você se encontra nessa situação, se você é um familiar de alguém que está nessa condição de vício e de dependência, é para você que existe esse trabalho. Você é o nosso convidado de honra e que o Senhor esteja nesse momento já tocando em seu coração. Nós sempre temos esse roteiro nessa reunião: primeiro um momento de louvor, depois um momento de reflexão bíblica e depois nós temos a parte em que nós dedicamos a maior parte do tempo, que é a partilha. E mesmo fazendo a reunião online, é possível que nós façamos as rodas de partilha de acordo com o que é a necessidade de cada um. Então nós utilizamos duas ferramentas, que é o Zoom e o Google Meet, para podermos criar salas virtuais e termos esse momento de partilha de sentimento de acordo com o que é a sua necessidade. Se é a primeira vez que você está participando da reunião, já na tela tem um número de telefone em que você pode se conectar conosco, mandando uma mensagem para o WhatsApp que está vinculado a esse número, e na sequência quem faz essa gestão é o nosso querido Fernando Santin. Ele vai te encaminhar o link para que você participe da roda de boas-vindas. Eu mesmo estarei ali com muita alegria te esperando para te recepcionar nesse trabalho. E para aqueles que já partilham, já sabe como é que funciona, você já recebeu o link e na sequência aqui nós iremos ter esse momento que vai ser glorioso também. E o tema da nossa reflexão, da reflexão dessa noite é o valor da humildade. Como é importante nós refletirmos sobre isso e termos a consciência do que a palavra diz a respeito da humildade e do que a palavra diz também do que é a antítese, o oposto da humildade, que é a soberba. Nós temos que ter a consciência sempre que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas quando nós erramos o alvo, quando o homem errou o alvo no Éden, tinha duas árvores, nós conhecemos a história ali no Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Dessa árvore da vida o homem podia se alimentar dela, mas a do conhecimento do bem e do mal não. Sabemos que infelizmente Adão e Eva caíram, pecaram contra Deus, desobedeceram ao Senhor e erraram o alvo e infelizmente se foram expulsos do jardim, e mesmo sendo a imagem e semelhança de Deus, a semelhança ali no que diz a moral, a obediência foi afastada do homem, e nós vivemos a consequência disso até hoje. Mas Deus continuou tendo um plano para o homem, Deus continuou querendo se relacionar com o homem, mesmo ele saindo do jardim. Em todo o tempo, ao longo de todas as dispensações, ao longo da história, Deus sempre apresentou um plano de redenção, e na nova aliança, esse plano é Jesus, o caminho que nos leva a Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A partir dele foi estabelecida uma nova aliança, e a palavra diz que o Senhor não só quer se relacionar conosco, não só quer estar em comunhão perfeita conosco, mas que Ele tem propósito, que Ele tem um plano para as nossas vidas, que Ele tem uma vontade que, conforme está registrada na carta de Paulo aos Romanos, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E nós temos que ter a humildade de reconhecer isso e nos submetermos a essa vontade. Mas, muitas vezes, nós queremos ser os senhores das nossas vidas. Nós queremos ser literalmente deuses e tomar conta e andar por nossa própria conta e viver o que é a nossa própria vontade. E o que acontece é que entramos num caminho de ruína, é que entramos num caminho literalmente de morte, num caminho de pecado, e nos afastamos da essência, da vontade de Deus para as nossas vidas, nos mantemos num estado de soberba, muitas vezes mesmo estando no erro. Mas o que o Senhor espera de mim e de você é que nós tenhamos a humildade de reconhecermos que Ele é o Senhor das nossas vidas, que Ele tem
uma vontade que vai nos levar a uma vida plena, a uma vida abundante, a uma vida longe de vícios, a uma vida longe de dependências que são nocivas às nossas vidas, a uma vida que não vai fazer com que nós entremos num caminho de autodestruição. Mas para que isso aconteça, nós temos que deixar a soberba de lado e andarmos em humildade em todo o tempo, reconhecendo que Ele é Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor, reconhecendo que Ele é soberano, reconhecendo que Ele é onisciente, onipresente, reconhecendo que nós temos que estar submetidos àquilo que Ele tem para nós como vontade e como propósito. E eu quero começar falando do que é o oposto da humildade, que é a soberba. E a palavra lá, no livro de Provérbios, Salomão deixa registrado para nós, no capítulo 16, nos versos 18 e 19, o seguinte: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. A altivez é um sinônimo de soberba. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo dos soberbos. Eu vou ler aqui para vocês alguns sinônimos, para altivez, para altivo. Primeiro, arrogante, entufado, fatuo, imodesto, jactancioso, orgulhoso, pedante, presumido, presunçoso, pretensioso, soberbo, ufano, vaidoso. Não é legal, ouvir essas palavras e meditar no que é o nosso próprio comportamento e nos enxergarmos nessa condição. Mas mesmo que não seja de forma plena, que seja em alguma área das nossas vidas, muitas das vezes nós temos uma atitude soberba diante daquilo que Deus espera de nós. E o que acontece é que nós, infelizmente, acabamos nos afastando da vontade de Deus e entrando num caminho de perdição. O soberbo, ele não reconhece nunca que ele precisa de ajuda. Ele quer andar por conta. Não sei se vocês lembram, há 2 semanas atrás, na semana passada quem trouxe a palavra foi o Igor, mas na outra semana eu fiz a leitura aqui das 7 atitudes que podem transformar as nossas vidas, e a primeira atitude é reconhecer. Reconhecer que nós precisamos de ajuda, reconhecer que estávamos no erro. Ninguém procura um médico, ninguém procura um tratamento, ninguém procura um especialista se não se reconhece doente. Precisamos, primeiro ter esse reconhecimento, sair do que a literatura técnica fala a respeito da dependência química, por exemplo, que é sair do estado de negação, que é aquele estado em que, por mais que todas as evidências apontem, em que a pessoa vive no estado de dependência psicológica, física, espiritual, de uma substância que está levando à destruição, que está levando à morte, e ela mesmo assim não reconhece esse estado, e a todo tempo que é confrontada no seu comportamento diz: não, eu não sou dependente, eu entrei nessa sozinho, eu saio sozinho, eu tenho controle sobre essa situação, e a situação está completamente fora de controle, está completamente levando a pessoa para um estado de destruição, e mesmo assim, ela se mantém no estado de soberba, e não é humilde diante daquilo que ela está vivendo. O soberbo, ele quer gerir a sua própria vida a despeito da vontade de Deus, e portanto, algumas semanas atrás também, nós fizemos aqui uma reflexão no que é viver de acordo, produzindo o fruto do Espírito e a obra da carne. Ele vive produzindo a obra da carne o tempo inteiro, vive pecando, vive num caminho de autodestruição, porque está no estado de soberba, de não reconhecer que Deus tem uma vontade para nós, que vai nos levar para uma vida abundante e não para a destruição. Ele é egoísta, e busca satisfazer em tudo que ele faz, somente os seus desejos. Ele é incapaz de olhar para as pessoas que estão ao seu lado. E é interessante que mesmo que ele tenha algum vínculo, que mesmo que ele tenha algum carinho, que mesmo até que ele ame essas pessoas, porque às vezes nós estamos falando de mãe, de esposo, de filho,
O soberbo, ele só vive para satisfazer os seus próprios desejos. E muitas das vezes, ele pisa até mesmo nessas pessoas com quem ele tem um vínculo profundo, com quem ele tem, inclusive, muitas vezes, um vínculo de sangue, o mesmo DNA que essas pessoas. Mas por estar no estado de soberba absoluta, ele é capaz de ignorar essas pessoas para satisfazer os seus próprios desejos, para simplesmente inflar o seu ego e satisfazer o desejo da sua própria carne. O soberbo, ele fica cego, e eu já falei sobre isso aqui, e mesmo estando no estado de completa miserabilidade, de completa miséria, tomando água de sarjeta, literalmente, vivendo de favor, pedindo, vivendo de esmola, ele não consegue enxergar a condição em que ele está. Eu já repeti isso aqui inúmeras vezes, né? Pessoas que muitas vezes estão em situação de rua, vivendo em Cracolândia, vivendo numa situação que é o último estágio aqui, né, do que são os estratos sociais. Você oferece uma oportunidade a ela de mudança de vida, apresenta primeiro, né, qual é o caminho, qual é a verdade, qual é a vida, que é Cristo, para que haja uma mudança genuína, dá uma oportunidade mesmo de sair daquela condição, de ir para um lugar onde ela vai ter uma cama, onde ela vai ter uma comida quente, onde ela vai ter um travesseiro, vai ter um lençol para se cobrir, e ela está num estado de cegueira tão grande por causa da soberba, que prefere viver numa condição completamente insalubre, numa condição de completo sofrimento, numa condição de humilhação, numa condição de indignidade, porque ela está cega por conta da soberba. E muitas vezes nós não chegamos nesse estágio em que eu estou colocando aqui, a gente sempre traz uma ilustração que é para chocar mesmo, mas às vezes nós também, em alguns pontos das nossas vidas, estamos sofrendo, estamos passando por muitas dificuldades, e por sermos soberbos, por sermos arrogantes, e não tomarmos uma atitude de humildade, também vivemos situações de sofrimento, situações de dificuldade, às vezes de insalubridade, né? Lembra que nós falamos sobre, algumas semanas atrás também, sobre a história de Jonas, né? Que passa 3 dias dentro da barriga de um peixe, numa condição completamente insalubre, porque estava longe, né, da vontade de Deus e no estado de desobediência. Mas a soberba nos leva a esse lugar. Que em nome de Jesus nós sejamos diligentes para nunca cometermos esse erro. O soberbo nunca reconhece o erro. É interessante que muitas vezes o soberbo, ele é até tecnicamente preparado para a profissão que ele exerce. Eu já tenho um exemplo muito claro aqui de uma pessoa com quem eu trabalhei que era extremamente bom naquilo que ele fazia, mas por se achar bom, ele era extremamente soberbo, e o trabalho de outras pessoas dependia do trabalho dele, e muitas vezes, né, inclusive o meu, nós pedíamos alguma correção ali, de algo que ele tinha feito. É uma pessoa com quem eu aprendi muito, que eu estava no início, né, da minha profissão ali, de produção audiovisual, mas era impressionante, como ele não aceitava nenhuma correção daquilo que ele tinha feito, mesmo com todas as evidências de que o trabalho precisava ser revisado e que precisava de alguma correção. É interessante que ao longo do tempo, essa pessoa, ela foi ficando completamente isolada, ninguém mais queria trabalhar com ele. Chegou a um ponto que, ali no nosso núcleo de trabalho, as pessoas falam: Daniel, só você vai trabalhar, que você tem paciência para lidar, porque eu não consigo mais desenvolver nenhum trabalho com essa pessoa. Porque ele era bom, ele sabia, tinha perícia naquilo que ele desenvolvia, mas não aceitava nenhum tipo de correção no seu trabalho. E isso fez com que ele ficasse literalmente estagnado, e uma pessoa que ficou completamente isolada, não tinha nenhuma
habilidade de sociabilidade, não tinha nenhuma habilidade, não tinha a capacidade de reconhecer o erro no trabalho, em alguma coisa que ele tinha desenvolvido, ou alguma correção, ou algo que precisava ser melhorado e aperfeiçoado na obra que ele tinha feito, e infelizmente era alguém que podia estar com muita proeminência, podia ter tido um desenvolvimento profissional fantástico, mas por causa da soberba ele ficou estagnado. Eu lembro que numa determinada situação, até indicações que eu fiz para essa pessoa e um projeto que ele mesmo tinha desenvolvido, as pessoas acabaram me ligando para substituí-lo ou indicar alguém, porque por conta dessa soberba, dessa incapacidade de reconhecer o próprio erro, infelizmente o trabalho não conseguia ser desenvolvido. Uma pena, né, que isso aconteça, mas que isso não sirva de alerta, para que nós não hajamos dessa forma em nome de Jesus. E o resultado final, o soberbo ele acaba isolado. Esse exemplo que eu trouxe aqui ilustra muito bem isso. E é interessante, no nosso contexto aqui de Reviva, quantas pessoas chegam aqui também nesse estado de absoluta soberba, sabendo tudo o que tem que ser feito, muitas vezes abrindo a cartilha para nós e tentando nos ensinar, né, quais são os passos a serem dados, mas não praticam. Até conhecem a letra, a cartilha, o que tem que ser feito, mas não colocam em prática de verdade e se mantêm no estado de soberba, não são humildes e acabam, infelizmente, nesse caminho de queda, nesse caminho de ruína. E o despojo do soberbo é a destruição, o despojo do soberbo é estar longe da presença e da vontade de Deus. E eu quero declarar em nome de Jesus que você vai viver o próximo ponto da nossa reflexão, que é a humildade. Então, o resultado da soberba é a queda, mas o resultado da humildade é a exaltação. A palavra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 3, conhecemos muito bem as bem-aventuranças, diz: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que privilégio herdar o reino por ser humilde de espírito. Ser humilde de espírito significa ser uma pessoa ensinável. Ser humilde de espírito significa ser uma pessoa capaz de admitir os seus próprios erros. Ser uma pessoa que verdadeiramente se submete à vontade de Deus e prima por isso, e busca isso em todo o tempo. Lá no Evangelho de Mateus também, no capítulo 23, no versos 11 e 12, a palavra diz: mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. Quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Jesus aqui está falando para uma turma que ele combateu em todo o tempo do seu ministério, que eram os religiosos da época, os escribas, os fariseus, que em público davam evidências, sinais do seu conhecimento, da sua cultura, da sua espiritualidade, oprimia as pessoas a seguirem regras que eles mesmos não seguiam, para além do que era a lei. Eles colocaram outros tantos adendos para poder oprimir o povo, para poder exercer o poder ali, uma vez que o poder político estava por conta do Império Romano, uma vez que a influência cultural era grega, e o que sobrou para que eles pudessem exercer o poder era a questão religiosa, e eles o faziam de forma implacável, fazendo com que fosse impossível seguir aquilo que eles determinavam. E até, esse texto mesmo diz, eram até dizimistas, até eram pessoas que conheciam, né, o Pentateuco, a Torá, mas que não a praticavam, e que usavam, se valiam de todo o conhecimento que eles tinham, da posição que eles tinham, para exercer autoritarismo, porque a autoridade estava perdida há muito tempo, e Jesus em todo o tempo combateu essas pessoas. E aqui ele chama a atenção que
melhor, né, é sermos humildes, que quem serve, né, ao servo, essa pessoa assim será exaltada. Quem anda em humildade será exaltado. E o humilde, algumas características dele, ele pede ajuda quando ele está passando por um tipo de dificuldade. Parece algo simples de se fazer, né? Mas quem está no estado que nós lemos aqui, no outro ponto, na soberba, tem dificuldade de pedir ajuda no momento em que está sofrendo. Tem dificuldade de reconhecer os seus próprios erros. Mas o humilde não é assim. O humilde, quando erra, ele reconhece. E o humilde, quando precisa, ele pede o suporte das pessoas que estão no seu entorno, das pessoas que Deus levanta para abençoá-lo. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, se você é essa pessoa, saia do estado de soberba, seja humilde e peça ajuda, porque sozinho ninguém dá conta. Sozinho nós não conseguimos sair do buraco, do poço que nós vamos cavando muitas vezes e nos afundando cada vez mais. Sozinhos nós realmente trilhamos um caminho de destruição, um caminho que nos leva para longe do convívio, para longe dos relacionamentos que o Senhor nos permite que nós estabeleçamos aqui para a nossa bênção, para que Ele haja através desses relacionamentos nas nossas vidas, e para longe da presença de Deus também. Então, em nome de Jesus, se você está passando por alguma dificuldade, se você está precisando de algum suporte, peça ajuda, e nós estamos aqui humildemente querendo nos colocar à sua disposição para que você direcione o seu pedido de ajuda para nós, para esse ministério. Não porque somos super-homens e mulheres, não porque temos em nós alguma capacidade, mas porque nos colocamos a favor, nos colocamos a serviço, né, do Espírito Santo que age através das nossas vidas, buscando seguir a verdade que é a palavra de Deus, para que possamos te dar um suporte no momento em que você está passando por algum tipo de dificuldade. O humilde se submete à vontade de Deus. Ele reconhece que a sua própria vontade vai levá-lo por um caminho de destruição. Ele reconhece que a sua própria vontade vai fazer com que ele viva numa vida de pecado, numa vida em que vai levá-lo ao egoísmo, à autodestruição. E, portanto, ele se submete à vontade e ao propósito que Deus tem para a sua vida, e esse realmente é um caminho de vida, e um caminho de vida em abundância, como diz a palavra de Deus. O humilde tem facilidade de reconhecer o seu próprio erro, e pede desculpas quando o reconhece, e corrige quando ele comete algum erro, e deixa claro para as pessoas, e lembrando aquele contexto ali, né, profissional, que cometeu o erro e busca consertar. Porque muitas vezes o nosso erro, sobretudo no contexto de trabalho, prejudica toda uma cadeia, pessoas que dependem da nossa função, daquilo que nós estamos produzindo. E se nós omitirmos, se nós somos soberbos, se nós quisermos permanecer no erro, não só nós seremos comprometidos e prejudicados, mas também as pessoas que estão conosco. E isso vale para qualquer ponto da nossa vida. Nós não somos ilhas, e aquilo que nós fazemos e os erros que nós cometemos prejudicam e comprometem as pessoas que estão no nosso entorno. Não é assim com a nossa família? É por isso que existe a doença de codependência. Todos adoecem, né, quando há uma pessoa que está no entorno da pessoa que está acometida de uma dependência química. Então que, em nome de Jesus, se você, né, cometer um erro, seja humilde, reconheça, conserte, acerte a situação com quem tem que ser acertada. Não persista no erro, evolua, porque é errando muitas vezes que nós aprendemos, que nós nos desenvolvemos. Errado burrice por causa da soberba, permanecer no erro, defendendo uma posição, defendendo algo que está sendo feito de forma inadequada, simplesmente por manter uma posição, por
não ser humilde e aceitar que errou. Isso é burrice, não caia nessa armadilha em nome de Jesus. O humilde, ele tem facilidade de perdoar e tem facilidade também de pedir perdão. É interessante que quem é soberbo tem uma dificuldade absurda, e o perdão é um ato de amor. O perdão realmente requer um posicionamento. O perdão não é algo que vem do nosso sentimento, que vem da nossa própria natureza, não. É somente a natureza de Deus se manifestando nas nossas vidas, e a palavra diz lá em 1 João 4,8 que Deus é amor. Né? Quem não ama, a Deus não conhece, pois Deus é amor. A palavra diz também, né, lá aqui no Evangelho de Mateus também, quando Jesus nos deixa a oração modelo, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quem é humilde tem facilidade de perdoar e de pedir perdão. Mas o soberbo não, porque ele não reconhece o erro, ele tem a dificuldade de pedir perdão. E porque ele se acha perfeito, quando alguém comete algum erro contra ele, ele tem uma dificuldade imensa de liberar o perdão para a vida da pessoa que cometeu alguma falta, da pessoa que o ofendeu de alguma forma. Em nome de Jesus, não seja assim. Seja humilde, e isso vai fazer com que você tenha facilidade de perdoar e também de reconhecer o seu erro e de pedir perdão quando for necessário. O humilde cativa amizades, é uma pessoa de fácil socialização. O soberbo, você lembra lá o resultado da história que eu contei? É uma pessoa que termina isolada, que termina sozinha. O humilde não, é uma pessoa agradável, uma pessoa que se socializa facilmente, que cativa a amizade das pessoas que estão no seu entorno, e portanto ele nunca vai estar isolado, e portanto ele nunca, no momento de dificuldade, não terá uma pessoa no seu entorno a quem ele possa pedir ajuda, a quem ele estenda as mãos e a pessoa vai segurar e levantá-lo no momento de dificuldade. O humilde, ele tem essa facilidade de cativar amizades, e o humilde sempre tem, portanto, uma rede de proteção a seu favor. Primeiro, Deus, porque ele se submete à vontade de Deus. E segundo, aqueles a quem Deus levanta, para que ele possa ter suporte no momento de dificuldade. Para que você se submeta a um processo de cura, de libertação, para que você se submeta a um processo que vai te tirar da dependência de qualquer coisa que não seja a dependência de Deus. Pode ser uma substância química, pode ser um comportamento nocivo e autodestrutivo, a dependência de outra pessoa, a dependência do sexo, da pornografia, de seja lá o que for. Você tem que sair de uma postura de soberba e ter a humildade de reconhecer que você precisa de ajuda, que você está longe da vontade de Deus, que você está longe daquilo que a Bíblia estabelece como padrão de conduta, de comportamento e de valor, e se submeter à palavra, à vontade de Deus, e para que possamos fazer isso, somente se tivermos uma postura, uma atitude de humildade, lembrando que o humilde é exaltado, e o soberbo vive a queda, vive a ruína. Qual é a sua escolha? Você quer se manter numa atitude de soberba e viver a ruína, ou numa atitude de humildade e ser exaltado e viver a vida plena e abundante que o Senhor tem para você? Eu tenho absoluta certeza que a sua escolha é a segunda opção, a minha escolha com certeza é a segunda opção, e eu já estou me autoavaliando aqui. Em que pontos da minha vida eu tenho que deixar de ser soberbo e ter uma atitude de humildade? Que você faça isso agora em nome de Jesus. Peça perdão a Deus. Se você tem sido soberbo, se você tem se mantido numa posição de autossuficiência, se você não tem reconhecido os seus erros, se você não tem
perdoado e pedido perdão a quem tem te ofendido, peça perdão a Deus e, em nome de Jesus, se ponha numa posição de humildade, porque o Senhor vai te exaltar, porque os humildes de espírito herdam o reino dos céus. E eu tenho certeza que você quer estar nesse lugar e que o Senhor tem isso para você também, em nome de Jesus. Que essa palavra possa se transformar em vida na sua vida e na minha vida também. E que nós possamos andar sempre em humildade, em todo o tempo, gozando de todos os benefícios que a humildade traz para nossas vidas, em nome de Jesus. Nós vamos agora para o último momento da reunião, que é o momento de partilha. Mais uma vez eu reitero, se é a primeira vez que você está participando da reunião, mande uma mensagem para esse número de WhatsApp que está aí na sua tela. É interessante que muita gente tem acompanhado o louvor, o momento de reflexão na palavra e não tem entrado na partilha. É super desproporcional a quantidade de pessoas que acompanham esse momento aqui no YouTube e a quantidade de pessoas que entram nas salas. Entra lá, se você nunca participou, tenha essa experiência, tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida. Manda essa mensagem para nós. Nós sempre firmamos um pacto aqui de confidencialidade, de manter o anonimato das pessoas que participam desse momento. Nosso intuito aqui é te dar suporte, é orar pela sua vida, para que você possa, em nome de Jesus, alcançar a cura, a libertação, sair da dependência de qualquer coisa que tem sido nociva à sua vida e andar na dependência única e exclusiva do Senhor. E, portanto, eu quero te deixar bem tranquilo de que você vai participar de um momento em que você vai ter a total segurança de abrir o seu coração e de saber que a sua história vai ser preservada e que nós temos o compromisso de orar pela sua vida. Então, mande essa mensagem. Se você que já tem participado, você já recebeu o link aí através do grupo ou através de uma mensagem direta no seu WhatsApp, já vai se preparando para clicar e participe desse momento com verdade. Abra o seu coração, porque eu tenho absoluta certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida, em nome de Jesus. E lembre-se, ande sempre em humildade e enterre a soberba na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até semana que vem.